Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus, e que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal do YouTube. E assim então, acolhendo a proposta da Igreja nesse mês de setembro, queremos então nos aproximar ainda mais da Sagrada Escritura, para que nela possamos então encontrar o Cristo vivo e ressuscitado. E hoje chegamos então ao 23º domingo do tempo comum, nesse domingo, dia 10 de setembro de 2017. E convido então você a tomar comigo a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao 23º domingo do tempo comum, nesse segundo domingo de setembro, mês da Bíblia. Queremos então abrir o nosso coração e, acolhendo a proposta da Igreja, mergulhar nessa grande fonte, riquíssima fonte, manancial de vida e salvação, que é para nós a Sagrada Escritura. E assim, então, a liturgia de hoje, ela quer nos ajudar a compreender que cada um de nós, cristãos, temos, então, a responsabilidade perante a vida de todos aqueles, então, ao qual o Senhor confia a nós. Os nossos irmãos estão à nossa volta. O mundo de hoje, então, ele tem colocado em nossa mente, isso tem entrado em nossas comunidades, que cada um, então, vive a sua vida, cada um responde pelas suas atitudes, e não é bem assim quando nós, então, assumimos trilhar os caminhos do Senhor, como discípulos missionários que o somos, pelo nosso batismo. E é justamente essa temática que vai envolver todas as leituras de hoje, e de maneira especial, queremos então tomar a primeira leitura, extraída então do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos de 7 a 9. Ezequiel é um profeta conhecido como profeta da esperança, que atua em dois momentos distintos na vida do povo de Israel. No primeiro instante, ele então está com o povo que está prestes a ser levado em exílio para a Babilônia. E ora, não foi por falta de aviso, porque Ezequiel, então, ele que foi chamado por Deus, e olha só o conteúdo dessa primeira leitura de hoje. Deus, então, diz para Ezequiel: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires a minha palavra, deves, então, advertir em meu nome o povo. É isso que manda o Senhor para o profeta Ezequiel, mas também para cada um de nós, que pelo nosso batismo também somos profetas. E Deus então vem falar para nós. Quando então nós ouvirmos a sua voz, porque o profeta é aquele que é chamado a ser íntimo de Deus, a crescer nesse relacionamento, a tal ponto de então, quando Deus falar, ele saber, discernindo que é a vontade de Deus, que é a voz de Deus, e possa então advertir o povo. Porque Deus não quer o castigo, Deus não quer a dor, o sofrimento, a morte de ninguém. Deus quer vida, Deus quer salvação.
E é por isso, então, que ele chama homens para que seja o sinal do seu amor no meio do seu povo. E assim, então, o profeta, ele é como uma sentinela, como um vigia, que fica, então, atento, fazendo a sua ronda, para que no momento oportuno, quando Deus, então, ali falar, ele possa logo transmitir a mensagem ao povo. E seguindo ainda a primeira leitura, Deus, então, vai falar para o profeta Ezequiel: ora, se eu te falar e você não denunciar, não advertir o seu irmão, e o seu irmão morrer porque você se omitiu na sua missão, a vida desse irmão recairá sobre ti. Ou seja, o pecado dele, você que irá pagar. Agora, do contrário, se você então advertir o seu irmão, ele se converter do seu pecado ou continuar trilhando o seu caminho, você estará isento da culpa dele. E se ele se converter, é claro que esse é o desejo de cada um de nós, você ganhará o seu irmão. Essa é a vontade de Deus. É comum nós ouvirmos então, no nosso meio, pessoas dizendo: Deus quis assim. Não, Deus não quer o mal para ninguém. Pelo contrário, Deus quer o bem de toda a humanidade. Mas quando nós então desviamos nossos caminhos, nossos passos do caminho do Senhor, nós escolhemos então o mal, a dor, o sofrimento. E o profeta é aquele chamado a advertir então a boca de Deus a falar aos ouvidos dos nossos irmãos. E assim, com certeza, muitas pessoas que buscam então reorientar a sua vida, acolhem essa palavra, acolhem então essa correção, aquilo que o Evangelho de hoje vai nos dizer. Mas o salmista também vai nos falar que para podermos então ouvir a voz de Deus, não podemos fechar o nosso coração. Ouvir a Deus, queridos amados irmãos, não é pelos ouvidos. É claro que entra pelo ouvido, mas desce ao nosso coração, ilumina a nossa vida, nos provoca, porque essa palavra, quando ela é lançada, ela então tem o poder de poder nos consolar, mas também de nos advertir, de exortar. Então, o salmista de hoje nos convida a fazer essa experiência, não fechar o coração e ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala conosco, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos irmãos, que Ele envia como profetas, como sentinela, para poder nos advertir, chamar a atenção de algo errado que nós estejamos cometendo. Mas é triste nós percebemos no dia de hoje quantas pessoas então não aceitam que estão erradas. Não aceitam. Não sei se você já viveram essa experiência. Você vai então falar com a pessoa para ajudá-la e a pessoa então ela se volta contra você. Só falta te agredir. Então falta humildade para as pessoas de poderem então saber que a nossa vida é um perene aprendizado, é um eterno aprendizado. Que não somos certos ou sempre temos algo a melhorar. É claro que para isso é preciso então abrir o coração e acolher aquilo que é a vontade de Deus. E nós temos então, na segunda leitura de hoje, Paulo, continuando agora na segunda parte da carta aos Romanos, ele vai então nos dizer: não fiqueis devendo a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Paulo está dizendo então para a comunidade de Roma, que está passando então por momentos de dificuldades também, de crise, momentos de perseguição, vai dizer: olha, não fique perdendo tempo com aquilo que não vale a pena. Se esforce, empenhe em viver o amor. Esse é o grande mandamento. Tanto que ele vai então dizer, olha, no último versículo da segunda leitura: portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Queres ser perfeito? Viva o amor. Proclame o amor. Leve o amor de Deus aos corações das pessoas. Semeie amor. Você estará então cumprindo a lei. Estará fazendo a vontade de Deus. É isso que Paulo diz na segunda leitura de hoje. E no Evangelho, queridos amados irmãos, quem ama o seu irmão, corrige ele também. Mas como deve ser essa correção? É o que nos ensina Jesus no Evangelho de hoje. Jesus, então,
fala aos seus discípulos que se o seu irmão pecar contra ti, vai, chama uma parte a sós. É triste nós percebemos então pessoas que querem corrigir o irmão e ali gritam com ele na frente de todo mundo. E aí você não ganha seu irmão, você perde ele. Cria aquele clima ruim. Ser cristão é você então saber como até mesmo corrigir o nosso irmão, o nosso próximo. E Jesus então vai dizer, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, chama ele. Vai conversar, olha, você está agindo assim, está errado, olha, isso traz como consequência isso, aquilo outro. É buscar então ganhar o irmão, não apontar o dedo na cara dele, falar que está errado, isso. Aí a gente perde ele, porque a pessoa fecha o coração e ali não acolhe a advertência sua. Mas até nisso Deus nos ensina, olha que graça. E assim então, Jesus continua dizendo, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Agora, se não te ouvir, toma mais 2 ou 3 pessoas e vai então ali buscar resolver a questão. Ora, se mesmo assim ele não o acolher, chama, diz à igreja. Ora, se nem a igreja então ele não acolher, não ouvir, seja tratado então como um pecador, um publicano. Então, não podemos então parar na primeira instância, diante do fechamento do coração do irmão. É preciso tentar, insistir, perseverar, porque Deus não desiste de nós. Nós também não podemos desistir dos nossos irmãos. É preciso então buscar ganhar o irmão, mostrando para ele, e aí Jesus nos ensina como deve ser essa correção fraterna. E assim então, continua ainda dizendo, se ele não ouvir a igreja, então, como dizia, seja tratado como pecador público, porque aí não tem jeito, esgotou todas as instâncias, ele não quer, deixe ele trilhar os caminhos. No momento oportuno, quem sabe ele se arrependa e volte. É essa a nossa esperança. Deve ser esse o nosso tratamento com os nossos irmãos. E aí então Jesus, ele atribui poder aos seus discípulos, vai dizer, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E Jesus, então, finalizando, ele vai dizer, olha, de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, ou seja, se 2 irmãos se reunirem em comum união e pedir algo ao Pai, o Pai atende. Então Deus espera de nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, ganhar o nosso irmão, mas também gerar comunhão. Porque a comunhão é de fato a vida em Deus, é a vida com Deus, a vida com os irmãos. E ali com certeza Deus acolhe as nossas orações, nossas preces, pedidos. É por isso que diante então das situações, seja de catástrofe, seja de dificuldade, de conflito, a igreja nos convida então a nos unir em oração, para que a nossa oração então, o nosso clamor, chegue até o coração de Deus. É isso que nos atesta Jesus no finalzinho do Evangelho de hoje, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Isso é bonito, nós percebemos, Deus está conosco. É isso que o anjo Gabriel então anuncia a Maria. Serás mãe do Salvador, ele será chamado Emanuel, porque Deus está conosco. Esse Deus está sempre conosco. É uma pena que nos momentos de dificuldades, conflitos, crises, nós não consigamos enxergar esse Deus que está ali ao nosso lado. Porque muitas vezes nós então enxergamos o problema maior do que ele é. Ora, se é um problema, tem solução. Confiemos. É claro que nós vamos fazer a nossa parte para poder então resolver esse conflito, essa confusão. Se for com o irmão, a correção fraterna, como nos ensina Jesus no Evangelho. Mas se não for um outro tipo de problema, vamos buscar fazer a nossa parte. E é claro, pedindo ao Senhor que nos ajude e com certeza, fazendo a nossa parte, Ele fará a parte dele. E a graça de Deus acontece em nossa vida. E o reino de Deus vai acontecendo, vivendo o amor, que é então a plenitude da lei, como Paulo diz na segunda leitura de hoje. Portanto, queridos amados irmãos, ao mergulhar na riqueza dessa liturgia de hoje, que nós possamos então crescer na responsabilidade para com a vida do nosso irmão, e não desistamos então de ganhar o irmão para Deus,
E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, como profeta, como discípulos missionários, como anunciadores, propagadores do seu reino. E que Maria Santíssima interceda por cada um de nós, para que assim possamos ser fiel à nossa missão e possamos encontrar o Cristo vivo e presente na palavra, essa palavra que nos alimenta e nos fortalece na nossa caminhada de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se, venha fazer parte dessa família. Ajude-nos então a divulgar o Evangelho compartilhando esse vídeo, esse canal, para que nós possamos então cada vez mais ganhar irmãos para Deus. Irmãos que estão aí perdendo tempo, gastando a sua vida com os prazeres que o mundo oferece, que só levam-os à destruição. Que nós possamos então, como luzeiros, possamos então apontar, direcionar esses irmãos para o caminho do Senhor. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, que possamos então viver essa palavra e que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça no nosso testemunho de fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você pela companhia. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.